Fala aí galera, eu sou o professor Thiago Luiz, professor de Física. Estamos aqui para resolver mais uma questão do Enem, na prova de 2013 do ano passado. E essa questão fala sobre as análises que a gente pode fazer de cálculo de corrente, cálculo de tensão num circuito elétrico. Acompanhe aí o enunciado. Bom pessoal, então resolvendo aqui a questão, a gente tem que observar o seguinte: esse circuito é um circuito em que você tem aqui, como um dos componentes dele, um voltímetro, tá certo? Que seria esse camaradinho aqui. Em que você observa que, para a gente resolver o problema, a gente vai considerar, apesar de que o enunciado não falou isso de forma explícita, mas a gente sempre considera aqui um voltímetro ideal. O que é um voltímetro ideal? É aquele cara que ele não vai interferir em nada nas marcações, nas indicações que você tem no circuito. O voltímetro ideal é aquele que a resistência ela é infinitamente maior do que as demais resistências que a gente tem no circuito. Então, o que a gente pode dizer aqui é que se esse voltímetro está ligado entre esses dois pontos aqui do circuito, significa, na realidade, que esses dois resistores aqui, ó, na realidade, eles estão em série, porque esse cara aqui não interfere em nada do que está acontecendo. A mesma coisa são esses dois resistores aqui. Esses caras também se encontram em série. Então, um detalhe, para a gente determinar a indicação desse voltímetro, o primeiro passo é a gente determinar qual é a corrente elétrica que atravessa cada um desses ramos do circuito, cada uma dessas malhas do circuito. Então, começando aqui, por exemplo, com essa malha que pega desde esse ponto aqui, vem para cá, ó, e para cá. Vamos dizer que a corrente que passa por aqui é uma corrente I, certo? Como é que a gente vai calcular essa corrente I? É só a gente observar, pessoal, que entre esses dois pontos aqui, ó, que é o ponto X e o ponto Y, existe uma diferença de potencial fornecida pela bateria de 10 volts. E pela primeira lei de Ohm, nós sabemos que U é igual a R vezes I. Então, o que a gente pode dizer aqui? A resistência equivalente entre os pontos X e Y por essa malha aqui é a soma dessas resistências, que dá quanto? 570. Então, a tensão 10 é igual a resistência 570 vezes I. Ou seja, a corrente I que passa por ali, 1 sobre 57 amperes. Beleza? Então está aqui, a corrente que atravessa essa malha do circuito. Agora, como é que a gente determina a corrente que vai atravessar essa outra malha do circuito aqui? Vamos chamar essa corrente, por exemplo, de I'. Nesse caso, a gente vai repetir o mesmo procedimento. Veja só, se U é igual a R vezes I, a gente vai poder escrever o seguinte: temos aqui um novo R, uma nova resistência equivalente nessa malha para uma nova corrente I'. Então, o que a gente vai ter? 10 volts é igual a R'. Nesse caso, a resistência equivalente, somando esses dois caras aqui, teremos um total de 590 vezes I'. Então, o I' será 1 sobre 59 amperes. Beleza? Pessoal, agora como é que a gente vai marcar ou determinar a indicação desse voltímetro? A gente vai usar uma das leis, né, a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, que é, na realidade, contabilizar exatamente as diferenças de potencial que vão acontecendo nas extremidades desse voltímetro. Como o enunciado deixa claro que esse é o potencial positivo, esse é o potencial negativo, teoricamente, o que vai acontecer aqui é o seguinte: nós vamos contabilizar a DDP desde esse cara que tem para o aparelho o maior potencial até esse cara aqui que tem o menor potencial. Então, caminhando desde essa extremidade, desde esse terminal até esse terminal, dando uma volta, por exemplo, aqui, ó, caminhando daqui, passando por esse resistor e depois por esse resistor até chegar no polo negativo. O que vai acontecer aqui? Nós sabemos que se essa corrente I ela entra por aqui, nós temos aqui um potencial maior na entrada, um potencial menor na saída. Se essa corrente linha vem por aqui, ó, temos aqui um potencial mais e aqui um potencial menos. Pessoal, quando a gente vier daqui até aqui, a diferença de potencial V que nós vamos ter para esse voltímetro será, olha só, a DDP encontrada nesse cara aqui, ó. O que vai acontecer? 100 vezes a corrente, de acordo com a mesma equação, com a mesma lei de Ohm. Então, teremos ali 100 vezes aquela corrente, que é 1 sobre 57. Só que agora, vejam só o que está acontecendo. Aqui a gente marcou um potencial mais,
Porque aqui a gente tinha na entrada desse resistor um potencial mais. Aqui, ó, quando a gente passar por esse resistor, nós temos um potencial menos. Então nós temos que subtrair aquela DDP 120 vezes 1 sobre 59. Pessoal, se você fizer esse cálculo aqui, você vai reparar que esse primeiro termo aqui, ele é aproximadamente 1,7 menos esse cara aqui, que vai ser aproximadamente 2,0. Então, fazendo esse cálculo aqui, você percebe que a DDP, ou melhor, que a indicação fornecida pelo nosso voltímetro, será 0,3 volts. Tranquilo? Então, aqui nós aplicamos algumas leis importantes nos circuitos, que é a lei das malhas, em que você caminha de um ponto do circuito até um outro ponto, contabilizando as DDPs que você tem pelo caminho, e aqui a utilização da primeira lei de Ohm, que é na realidade para a gente calcular a corrente elétrica em cada malha do nosso circuito. Espero que isso tenha te ajudado e continue seguindo a gente na nossa página, curtindo nossos vídeos, e com certeza a gente vai continuar te ajudando em outros vídeos. Um abraço.